E aí, meu povo, bora lá para mais uma aula sobre algas, pessoal. Algas pertencentes ao reino protista. Gente, nós vimos na aula anterior os principais grupos e as principais características das algas dentro deste reino. Nesta aula, que vai rodar agora para vocês, nós iremos ver reprodução assexuada e sexuada. Vocês vão ver ciclos reprodutivos aí extremamente importantes realizados pelas algas. E também iremos abordar a importância ecológica e importância econômica delas. Beleza, pessoal? Então curtam aí a aula à vontade a partir de agora. Roda aí. Vamos embora. Bora lá, gente. Vamos que vamos, pessoal. Reprodução. Reprodução das algas. Elas se reproduzem assexuadamente, como também podem se reproduzir sexuadamente. Gente, reprodução assexuada, começando por ela. Lembrar que assexuada, um indivíduo gera indivíduos, novos indivíduos com o mesmo material genético, com a mesma quantidade de cromossomos. Então olha para cá. Divisão binária ou bipartição. Do mesmo jeito que acontece nas bactérias. Você tem um indivíduo, olha aqui, uma alga, e aí tem que ser um ser unicelular, cuidado com isso. A alga unicelular aqui do grupo dos euglenoides, a euglena. O núcleo dela se divide em dois e o citoplasma se divide em dois, formando dois novos indivíduos, duas novas algas, certo? Com o mesmo número de cromossomos, beleza? Bora para cá, fragmentação. É outro tipo de reprodução assexuada das algas. Só que aqui não acontece com as algas unicelulares, e sim com as multicelulares. Olha para cá. Você tem aqui uma alga filamentosa, cheia de células, então é uma alga multicelular. E aí você tem esse corpo aqui dela todo, que nós chamamos de quê, gente? Já vamos relembrar? De talo. E partindo desse talo, se ocorrer liberação aqui ou descolamento de fragmentos, de pedaços desse talo, fragmentos de células, cada fragmento desse vai dar origem a um novo indivíduo. Então, se, por exemplo, for liberado aqui, for destacado, descolado 100 fragmentos, em condições ideais, vão se formar 100 indivíduos aí, 100 novas algas filamentosas, 100 novos indivíduos, beleza? Todos com a mesma quantidade de cromossomos, ok? Então, fragmentação, o nome já ajuda, são fragmentos que formam esses novos indivíduos. Zoosporia, bora lá. Zoosporia, atenção aqui. Você tem uma alga filamentosa também, acontece em algas multicelulares, né, filamentosas, cheia de células. Uma célula especializada dela começa a se diferenciar e a sofrer várias divisões por mitose, gerando várias células especializadas, olha, com flagelos. Cada célulazinha dessa nós chamamos de zoósporos. Esses zoósporos, na verdade, são esporos contendo flagelos. Eles nadam livremente aqui na água, certo? Encontram um substrato onde eles vão se fixar e em condições adequadas eles vão gerar um indivíduo jovem e depois um indivíduo adulto. E aí a gente retoma o ciclo. Perfeito, gente? Zoosporia, porque existe a presença do zoósporo, um esporo com flagelos aí presente, ok? Reprodução sexuada, bora lá, pessoal. Primeiro ciclo sexual ocorre aqui em seres unicelulares, do gênero Clamidomonas. Então, o que é que acontece? Você tem Clamidomonas adultas, olha só, cada uma é unicelular adulta, olha, e cada adulto desse é haploide, certo? Cada adulto desse aí vai ser haploide. O que significa haploide, gente? Tem metade do número de cromossomos de um indivíduo diploide. Haploide a gente representa por N e diploide por 2 Ns. Então você tem um conjunto de cromossomos no haploide e 2 lotes de cromossomos, o dobro, no caso, indivíduo diploide. Então esses indivíduos, eles se, unem sexualmente, olha para cá, e aí ocorre a fusão desses núcleos aqui, de um núcleo N haploide com outro núcleo N haploide. Isso vai gerar o zigoto, no caso diploide. N com N vai gerar o zigoto diploide. E aí esse zigoto diploide ele está
circundado por uma membrana aqui, protetora, e o conjunto desse zigoto dentro dessa membrana nós chamamos de zigósporo. Dentro desse zigósporo, olha para cá, o que é que vai acontecer? O zigoto, que é diploide 2Ns, vamos relembrar a meiose, ele vai justamente formar 4 células haploides. Então, uma célula 2Ns, diploide, forma 4 células, olha só aqui, ó, 4 células haploides. Essas 4 células haploides, elas são liberadas aqui na água, formam flagelos e cada uma vai se desenvolver depois da fase jovem, formando um adulto haploide. E aí retoma-se o ciclo. Beleza, pessoal? Então, atenção para esse momento aqui. A meiose ocorre a partir do zigoto, que é diploide. O zigoto está aqui nessa estrutura toda que nós chamamos de zigósporo. Vamos para o segundo ciclo, chamado de conjugação. Ocorre, por exemplo, também, nesse caso aí, em células, melhor dizendo, em espécies multicelulares, como, por exemplo, a Spirogyra sp, que é uma espécie também filamentosa, assim como as outras que a gente viu aqui, certo? Não é uma alga unicelular, cuidado. Então, nessa espécie tem-se indivíduos adultos masculino e um filamento feminino no mesmo indivíduo. Uma célula masculina aqui, no filamento masculino, vai transferir todo o conteúdo citoplasmático, e aí o núcleo também, do gameta aqui, vem para esse outro filamento aqui, essa outra célula no filamento feminino, e aqui vai acontecer a fecundação. A fecundação vai gerar isso aqui, olha para cá, a célula ovo-zigoto. Então você tem uma célula aqui, que é N, com outra célula N aqui, N com N, vai dar o zigoto aqui 2Ns. Então, o zigoto diploide. E aí, gente, quando é o zigoto diploide, o que é que ele faz, o zigoto? Ele realiza a meiose. E aí, esse zigoto é liberado daqui desse filamento na água, ocorrendo a meiose, vai se formar 4 células haploides que estão aqui, certo? Essas células vão se multiplicar, formando esse filamento que está aqui saindo do zigoto. Esse filamento aqui, ele vai se formar no indivíduo jovem, que vai continuar crescendo, formando a alga adulta, certo? Formando a Spirogyra aqui adulta. E aí retoma-se o ciclo quando houver filamentos masculinos e femininos. Beleza? Terceiro e último ciclo, gente. Bora lá. Alternância de gerações. Atenção agora. É o que mais cai nas provas, certo? Vocês vão entender o porquê. Qual é o exemplo aqui da espécie? Uva lactuca. Não memorize esses nomes de espécie aqui não, gente. É importante a compreensão dos ciclos, certo? Então olha para cá. Você tem a uva aqui, que é o alface do mar, que a gente viu anteriormente. Então você tem a uva lactuca, o alface do mar. O indivíduo aqui, olha só. Esse indivíduo aqui, ele está na forma que nós chamamos de esporófito. Então todas as células dele aqui são diploides, certo? Olha só, o esporófito ele é diploide. E uma determinada célula desse esporófito, ou mais de uma célula desse esporófito, especializada, essas células especializadas do esporófito, elas são capazes de realizar meiose. Então essa célula que é 2N, ela forma, olha só, 4 núcleos haploides, com metade cada um de cromossomos da célula original. Então, ocorrendo a meiose aqui, cada núcleo desse vai formar uma célula chamada de esporo. Então, olha para cá. Vai se formar 4 esporos, cada um sendo haploide. E esses esporos vão nadar livremente na água. E, ao encontrar um substrato adequado, cada um desse, presta atenção agora, gente, cada esporo desse vai continuar se multiplicando. Esse aqui, por exemplo, vai se multiplicar, formando várias células aqui que continuam sendo células haploides. E aí essas células crescem, formando um novo alface do mar aqui, certo? Esse outro esporo aqui veio, se fixou aqui, formou esse outro alface do mar.
Esses alfaces do mar aqui estão na fase de gametófito, atenção, e não esporófito. Nessa fase de gametófito, ele só tem células N aqui, haploides. Ele é todo haploide. Esse e esse aqui. Beleza? Determinadas células especializadas aqui, desse gametófito, haploide, essas células vão se diferenciar e se multiplicar, gerando vários gametas. Todos esses gametas continuando N, ó, haploides. Então, esses gametas vão sair aqui dessas células e aí eles vão sofrer a fecundação, olha, vão se unir sexualmente. E aí, gente, um gameta é haploide N com outro gameta haploide N, vai se formar o quê? A fecundação. A partir da fecundação, a célula ovo zigoto aqui embaixo, que no caso é 2N, diploides. N com N, 2Ns. O zigoto. O zigoto no solo aqui, encontrando condições adequadas no ambiente aquático, vai crescer, se desenvolver, se multiplicar por mitose, gerando novas células diploides. Então, todas as células aqui são diploides, ó, todas as células. E aí, esse indivíduo todo é o esporófito, retomando aí o ciclo sexual novamente. Beleza? O que caracteriza a atenção, gente. Presta bem atenção, estou me aproximando até da câmera aqui. Olha para cá. O que caracteriza a alternância de geração e faz com que eles cobrem mais é porque existe um alface do mar no seu estado, na sua fase de esporófito, diploide, e existe o alface do mar no ciclo, na sua fase de gametófito, que é haploide. Então, quando tem uma fase no mesmo ciclo, diploide e haploide, nós temos aí justamente alternância de gerações. Ô Afonso, mas aqui tem, olha, o gameta diploide aqui, e aqui depois se formou os haploides. Mas cuidado, aqui você tem o zigoto diploide, aqui eu estou falando do indivíduo adulto, ó. Então é como se eu mergulhasse aqui no oceano, encontrasse o alface do mar, eu não vou saber se ele é um esporófito ou se ele é um gametófito. É difícil visualmente, certo? Então, alternância de geração quer dizer isso, fica alternando. Ora o alface ele é gametófito, ora ele é o quê? Esporófito. É isso que caracteriza, beleza? Vamos para o próximo vídeo finalizar essa aula. Importância justamente ecológica e econômica das algas, beleza? Dei um print aí. Então, bora lá, pessoal. Importância ecológica e econômica das algas. As algas, pessoal, a gente viu, elas compõem o fitoplâncton. E aí, o fitoplâncton, gente, na verdade, ele corresponde à base das cadeias alimentares. O fitoplâncton, ele serve de alimento para organismos microscópicos, que são os zooplâncton, e estes, por sua vez, para organismos maiores. Então, toda a cadeia alimentar, tudo começa no fitoplâncton. Por quê? Porque o fitoplâncton, e aí as algas unicelulares, como por exemplo os dinoflagelados e as diatomáceas, o fitoplâncton, ele realiza a fotossíntese, ele capta a energia luminosa, e essa energia luminosa é convertida em energia orgânica, energia química, na forma de molécula orgânica. E essa energia vai passar na cadeia alimentar de etapa por etapa, certo? De animal por animal, beleza? Então essa é a importância ecológica justamente das algas aí no ambiente. E aí elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada no planeta. Acredita-se que 90% da fotossíntese que é realizada no planeta é proveniente justamente de algas aí que compõem o fitoplâncton, perfeito? E por realizarem fotossíntese intensamente, elas são responsáveis pela liberação de oxigênio na atmosfera. Então, os níveis de oxigênio que giram em torno de 20 a 25% na atmosfera se deve justamente à fotossíntese realizada por esses seres. Então, olha a importância das algas como é grande, certo? O oxigênio, sem ele não há vida, certo? Então, se não tiver alga, não vai ter vida, porque não vai ter liberação de oxigênio por fotossíntese. Importância econômica. Algas, muitas delas são comestíveis. As algas pardas, algumas algas vermelhas, algas verdes também. A exemplo, é muito citado esse gênero aqui, Laminaria. Espécies desse gênero são pardas,
São espécies pardas, são algas pardas, muito comestíveis nas culinárias do Japão, né, orientais. E aí a gente tem a preparação de sushis, como por exemplo algas vermelhas, que são prensadas e utilizadas na preparação na culinária japonesa também, do gênero aí Porphyra, certo? E também substâncias podem ser extraídas das algas, como por exemplo o agar e a carragenina. O agar utilizado na indústria de alimentos e na pesquisa científica em laboratório para cultura de micro-organismos, por exemplo, e a carragenina utilizada na indústria farmacêutica, como por exemplo para estabilizar emulsões. Perfeito? Então aqui, gente, a gente finaliza, beleza? Abraço a todos.